O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que significa tomar o jugo de Jesus? Que é um jugo leve, suave, é um fardo, é um peso leve e suave. O que significa tomar sobre si o jugo de Jesus? Para entender isso, precisamos entender a cultura rabínica da época de Jesus. Os rabinos eram essencialmente intérpretes da lei. Eles faziam a si mesmos a pergunta: como colocar em prática a lei de Moisés? A espiritualidade judaica é uma espiritualidade de ação. Os rabinos estavam preocupados e ocupados em saber como agir de acordo com a lei de Moisés. Quando os rabinos faziam a si essas perguntas, eles estavam em busca de proibir e permitir. Eles estavam querendo saber o que é que a lei proíbe, que comportamentos ela coíbe e o que é que a lei permite e que comportamentos a lei incentiva. Os rabinos, por exemplo, faziam a seguinte pergunta: nós precisamos guardar e santificar o sábado, não podemos trabalhar no sábado. Mas o que significa trabalhar no sábado? Um rabino diria: se você caminhar 5 quilômetros, você trabalhou. Outro rabino diria: não, você pode caminhar 8 quilômetros, desde que não esteja carregando uma sacola. Se você estiver carregando uma sacola, você só pode caminhar 5 quilômetros. Um rabino diria: se a sua casa pegar fogo no sábado e você recolher os seus pertences, os seus bens, suas roupas e sair da casa que está em chamas, você trabalhou ao recolher as suas coisas. Você tem que sair de casa sem recolher nada e deixar que tudo seja queimado pelo fogo, porque você não pode trabalhar no sábado. Outro rabino diria: você pode sair com a roupa do corpo. Nesse caso, você pode vestir 2, 3 túnicas e cobrir-se com 2, 3 mantos, e assim você não trabalhou, você apenas se vestiu. Isto é, a discussão dos rabinos era intensa e eles desciam aos detalhes mais extremos, porque eles estavam preocupados em cumprir a lei, obedecer à lei. Esse conjunto de interpretações dos rabinos era chamado de o jugo do rabino. E havia uma diferença entre os jugos de cada rabino. Por exemplo, à época de Jesus, 2 rabinos muito famosos debatiam entre si, Hillel e Shammai. Hillel era um rabino mais flexível, Shammai era um rabino mais conservador e mais rígido, rigoroso. Quando, por exemplo, as pessoas perguntam para Jesus em que situação é lícito o divórcio, elas estão querendo saber qual é a interpretação que Jesus faz da lei de Moisés. Elas não estão perguntando se Jesus é contra ou a favor do divórcio, porque o divórcio está contemplado na lei de Moisés. O que elas querem saber é em que circunstâncias, em quais situações o divórcio é legítimo. Hillel dizia que você poderia se divorciar por qualquer motivo. Shammai já era mais rígido. Então Jesus diz: olha, eu sou da escola, ou tendo a concordar com Shammai. Eu não creio que por qualquer motivo o divórcio é legítimo. Essa pergunta sobre o divórcio que é feita para Jesus, em Mateus capítulo 19, é uma pergunta em volta do jugo dos rabinos. Jesus, qual é o teu jugo? Quais são as coisas que na tua interpretação da lei são permitidas e são proibidas? Jesus está dizendo: olha, eu também tenho um jugo. Os rabinos aqui à minha volta têm o seu jugo, mas eu também tenho um jugo. Eles interpretam a lei de um jeito, mas eu também tenho uma interpretação da lei. Por isso é que no Sermão do Monte Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo.
ele está fazendo uma referência a Moisés, está dizendo, olha, eu tenho uma interpretação da lei de Moisés, eu também tenho um jugo. Quando um rabino, ele conquistava diante dos outros rabinos o direito de interpretar a lei, e os outros rabinos diziam, olha, a sua interpretação da lei é aceitável, é razoável, dizia-se que aquele rabino teria ganho as chaves dos céus e que agora ele estava apto a desligar e ligar. Por isso é que Jesus diz a Pedro, Simão Pedro, quando Pedro faz a confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz a ele, pois eu te digo, Pedro, que te dou as chaves dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O que Jesus está dizendo a Pedro é, você está recebendo de mim a autoridade para proibir e permitir. Você está recebendo de mim a incumbência de continuar interpretando a lei de Moisés e oferecer ao seu rebanho a referência de uma vida justa. O que Jesus está dizendo é, existe uma interpretação da Torá. Eu tenho uma interpretação da Torá e concedo aos meus seguidores também a autoridade de interpretação da Torá. Jesus diz que a sua interpretação da Torá é um fardo suave e o jugo, o peso, é leve. E ele está dizendo isso em comparação aos demais rabinos de sua época. Ele está dizendo, os rabinos colocam pesos demasiados sobre vocês. Em Mateus capítulo 23, Jesus vai fazer essa denúncia, que os rabinos fazem exigências rigorosas demais, são rígidos demais, eles impõem um jugo muito pesado. O meu fardo e o meu jugo, porém, são leves, suaves. Então veja que interessante, Jesus é muito mais rigoroso, aparentemente, do que os rabinos de sua época. Os rabinos de sua época diziam, você não pode matar uma pessoa. Jesus diz, não, se você odiar, é o mesmo que ter matado. Os rabinos da época de Jesus diziam, você não pode adulterar. Jesus diz, se você olhar para uma mulher com intenção impura, é o mesmo que ter adulterado. Nesse sentido, Jesus parece muito mais rigoroso do que os rabinos de sua época. Mas, no entanto, ele diz, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que isso se concilia? Se ele faz exigências muito mais profundas, que tocam as motivações das pessoas e vão para além do mero comportamento moral, como é que Jesus tem um fardo mais leve? Justamente porque a relação de Deus conosco através de Jesus não é uma relação baseada na obediência moral. Nós não obedecemos a Deus moralmente no sentido de cumprirmos os seus mandamentos rigorosamente. Está claro na Bíblia Sagrada que nós, seres humanos, não conseguimos viver à altura da perfeição de Deus. O que Jesus nos oferece é um relacionamento com Deus baseado na graça de Deus, na bondade de Deus, na generosidade de Deus, na elegância de Deus. Nós vivemos no Espírito de Cristo e não na moral do Cristo. Jesus é o perfeito obediente. Nós vivemos revestidos dessa justiça de Cristo. A justiça que não está na lei, a justiça que é da fé. Por isso Paulo disse, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Nós vivemos pela fé, nós vivemos descansando na graça de Deus e na bondade de Deus. Isso não significa que nós estamos dando as costas ou fazendo pouco caso dos mandamentos. Isso significa que nós nos comprometemos com uma vida de justiça. Nós queremos viver debaixo do jugo de Jesus, mas não carregamos sobre nós o peso da obrigatoriedade da lei, porque Jesus assumiu esse peso por nós. Nós ansiamos pela justiça, não com medo de Deus,
Nós queremos obedecer a Deus não porque temos medo de Deus, tememos o castigo de Deus. A lei, portanto, não nos oprime, a lei, portanto, não nos condena, a lei, portanto, não restringe o nosso mundo. A lei para nós, os mandamentos de Deus, a proposta moral de Deus para nós é um caminho de vida, o caminho de Cristo. É um caminho de justiça e não um caminho de comportamento aparente. Por isso que Jesus vai ao fundo do nosso ser e diz: você também pode viver no mesmo espírito que eu vivo, o espírito de rendição e de obediência ao Pai. Você também pode viver, ainda que perseguindo a justiça, descansando no amor do meu Pai, por mim e por você. Você também, ainda que persiga moral ou a moral dos mandamentos da lei, não vive sob o peso, o critério, o julgamento da lei, mas vive na minha graça, no meu favor, na minha bondade e no amor do meu Pai. Por isso que o jugo de Jesus, ainda que seja mais profundo e toque o âmago do ser, é um jugo suave e o seu fardo é leve. Um seguidor de Jesus, um talmide de Jesus, não vive obcecado por comportamento moral. Não teme o julgamento da lei. Não interpreta mandamentos como critérios para o relacionamento com Deus. Um seguidor de Jesus, um talmide de Jesus, busca a justiça que é revelada na lei, mas vive essa busca de justiça descansando no amor e na graça de Deus. E vive assim na fé, na confiança de que Deus é amor e que Cristo é o nosso companheiro de viagem. Eu não sei quais jugos religiosos, quais pesos religiosos você carrega. Que sensações de obrigatoriedades em relação a Deus você traz no seu coração e que pesos de culpa e de frustrações você alimenta na sua alma. Jesus está dizendo: esse peso é demasiado para você. Você está sobrecarregado, você está cansada, você está cansado. Jogue fora esse peso da lei. Não viva com Deus na base da obrigatoriedade de obediência a preceitos e procedimentos morais. Viva com Deus a relação de amor e de afeto, onde a busca pela justiça de Deus lhe será natural. Descanse no amor de Deus. Tome sobre você o jugo de Jesus e não o peso excessivo, opressivo, castrador, destruidor, maldito da religião moral. Descanse na graça e no amor de Deus. Tome sobre você o jugo suave e o fardo leve de Jesus de Nazaré. Eu quero viver assim, essa é a minha oração. A minha oração é para que eu busque a justiça, não como critério para que Deus me ame, mas que eu busque a justiça, movido, levado pela profunda convicção de que Deus me ama e que a sua justiça é para mim um caminho de vida. E nesse caminhar, a busca da justiça será para mim um jugo suave, um fardo muito leve. Eu faço essa oração, convido você a fazer a mesma oração.